Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. É uma alegria estar com você para juntos nós conversarmos sobre o livro de Colossenses. Seja bem-vindo, se é a sua primeira vez ou se você já participou de outros estudos bíblicos aqui, é muito bom tê-lo novamente conosco. Nós estamos estudando Colossenses, já estamos na 7ª semana estudando esse livro, aprendendo sobre essa carta do apóstolo Paulo que é tão preciosa, né? Uma carta que Paulo escreveu na prisão para irmãos que ele tinha muito amor, apreço, mas que estavam precisando de algumas orientações bem específicas. Vamos lá, pense comigo, você tem enfrentado algumas situações como essa? Por exemplo, pessoas que têm uma visão sobre o cristianismo que é diferente do que a Bíblia ensina e estão tentando te influenciar para viver algo diferente. Por exemplo, legalismo. Ou então, pessoas que têm práticas que aparentemente são super espirituais. Você vive isso? Encontrou alguém assim? Bom, Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses. Também uma visão clara de quem é Cristo, a supremacia e a suficiência do Senhor Jesus. Paulo apresenta isso na carta aos Colossenses. Além disso, também ele mostra a caminhada do cristão como uma nova vida, uma nova roupa que o cristão utiliza. Paulo ele mostra como o cristão deve se portar de maneira prática, como o cristão deve se portar no dia a dia. E esse momento que nós estamos estudando, nós estamos no capítulo 4 de Colossenses, estamos exatamente nessa porção onde temos muita clareza de orientações bem práticas, diretas sobre a vida de fé, e daqui a pouco nós já vamos ler o texto, por isso já pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação, se prepare para participar. Além disso, quero pedir algo muito especial para você, vou pedir para você curtir esse vídeo aqui embaixo, vai lá, curte nosso vídeo como uma demonstração que você está gostando, que você quer apoiar aquilo que nós estamos fazendo. Além disso, você pode enviar para outras pessoas, encaminhe para seus amigos, no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo do seu ministério, do seu GP, enfim, encaminha para todo mundo, posta no seu Instagram esse estudo bíblico e com certeza nós vamos falar sobre um assunto que todos precisam aprender. Vamos falar sobre oração, mas antes, Gustavo Kuiper está aqui comigo, alegria tê-lo juntamente, Gustavo. E aí, tudo bem? Pastor, tudo bem, tudo certo? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Já há 1 mês e meio, juntos caminhando nesse tema de Colossenses, que tem sido maravilhoso. Agora de forma bem prática, instruções práticas para aqueles que têm uma nova vida com Cristo. Eu tenho certeza que hoje, o tema de hoje também tem muito a impactar a sua vida, porque, na verdade, a vida cristã, não só o que a gente vai conversar hoje não é só uma parte da vida cristã, mas é a própria vida cristã, o relacionamento com Deus e tudo mais. Então, tenho certeza que vai ser um tema muito bom, que talvez vai tirar dúvidas de você, vai fazer com que você possa compreender ainda mais a realidade da oração, do relacionamento com Deus, as consequências disso para a sua vida prática, no que diz respeito a você mesmo, ao seu relacionamento com outros, Então vai ser um tema muito bom, tenho certeza. Com certeza, vamos embora. É um tema incrível. Aliás, semana passada a gente falou sobre o relacionamento familiar, Isso. Marido, mulher, pais com os filhos, filhos com os pais. Hoje nós vamos entrar num nível de relacionamento, aliás, também os escravos, Isso. Final do capítulo 3 falamos sobre os escravos ou servos, enfim. Mas hoje nós vamos entrar num outro relacionamento, relacionamento com Deus. O assunto é oração. Por isso nós temos uma pergunta-chave importantíssima. Quero fazer para vocês hoje a seguinte pergunta: como ter uma vida de oração? Olha só, a pergunta, ela envolve algo muito prático, muito pessoal, muito individual, até mesmo posso dizer, Mas existem diretrizes que são normativas, gerais, que instruem todo o povo de Deus. É óbvio que quando a gente estabelece uma vida de oração, nós não estamos dizendo todo dia, 6 horas da manhã, vai lá e comece a orar,
Esqueci que eu escrevi aqui onde não pode apagar, né? É verdade. Mas tudo bem, o pessoal vai entender aí de casa, né? 6 horas da manhã é o horário, você só pode orar 6 horas. Não, nós não vamos fazer isso, não vamos estabelecer um horário dessa forma. Então, nós não estamos aqui querendo estabelecer o horário certo ou a forma da oração correta. Por exemplo, tem que ser de joelhos, tem que ser em pé, tem que ser em voz alta, tem que ser silenciosa. Não é sobre isso. Qual é a essência da vida de oração? Quais são os valores que direcionam essa caminhada de oração? Isso é muito precioso, porque nós vamos perceber isso. Colossenses capítulo 4, leia comigo aqui a partir do versículo 2. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Paulo menciona mais uma vez a sua prisão, depois vamos falar sobre isso. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vamos lá então, gente. Primeiramente, nós entendemos que esse texto, ele traz alguns princípios da oração. Eu quero colocar aqui para vocês alguns princípios que Paulo aborda. São todos os princípios? Não, obviamente que não, mas alguns essenciais que o apóstolo Paulo traz aos irmãos colossenses. Então, os princípios que Paulo aborda relacionados à oração são, primeiramente, a oração precisa ser perseverante. Então, princípios da oração: perseverança, como um dos princípios. Vamos colocar dessa forma já como uma diretriz para a oração. Quando ele diz dediquem-se à oração, a palavra ali traz essa ideia de perseverar e não desfalecer, de realizar uma obra, mas não parar no meio. Paulo está falando sobre a essência da oração, que envolve não um período, um momento, mas uma atitude constante. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer: orem sem cessar, orem sem parar, orem em todo o tempo. E aí alguns vão ler esse versículo e vão pensar que você tem que sair dizendo assim, está orando em todo o tempo, falando com Deus assim. Não, gente, não é uma atitude como que alguém que está vivendo no mundo paralelo, ou uma conversa paralela. Não. Ele fala sobre a necessidade de você orar constantemente, orar em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ou por todos os seus desafios, ou por todos os motivos de gratidão, orar em cada circunstância, não perder essa consciência da presença de Deus, não perder a consciência do relacionamento com Deus. Essa oração perseverante, como um princípio para a nossa vida de oração, fala sobre essa consciência que nós temos que ter em todo o tempo, de que Deus, Ele é real. Isso envolve até mesmo a ideia da tradução aqui da NVT, dedicação. E por que dedicação? Porque é um ato onde existe esforço, entrega, há uma atitude ativa, há uma atitude intencional. Você não ora, tipo, nossa, orei sem querer aqui. Estava orando e nem percebi. Não, quando você ora, você se esforça nesse sentido. Você tem intenção, vontade de realizar aquele ato. Então, perseverança na oração fala sobre uma dedicação. E isso pode acontecer em momentos onde você faz uma oração com o pensamento, né?
como dizia antigamente, talvez em algumas igrejas ainda hoje dizem, né, oração em espírito, né? Alguns irmãos aqui vão lembrar disso, né? Quem aí lembra da oração em espírito? Então, era falado muito isso na igreja, né? Quando você ia orar só com a mente. Ou então, quando você vai orar falando de forma audível, seja com outras pessoas ou não, né? Às vezes a gente ora sozinho. Deus, o Senhor tem misericórdia. Está orando, está conversando com Deus de forma audível. E, enfim, é uma oração que você pode fazer. São formas distintas, mas a ênfase é a mesma. Uma oração perseverante. Mas, além disso, aqui a nossa tradução traz um outro princípio que é a mente alerta. E essa palavra que aparece no texto, que no original, na verdade, só traz a ideia do alerta, né? E aí claramente, né, nós temos essa compreensão de que é uma mente alerta, uma mente que está ligada àquilo que Deus está fazendo, o que Deus está ministrando, enfim, aquilo que Deus quer realizar. Fala sobre uma oração que não está perdida no espaço, mas que está atenta, uma forma de você orar com atenção. É uma dedicação na hora da oração. Não é uma oração que é feita de qualquer forma. Por exemplo, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E aquela oração é chamada de oração modelo. Essa oração modelo, ela mostra uma forma de se expressar para Deus muito clara e organizada. Com isso, não estou dizendo que a gente tem que ser metódico, né, de criar ali uma oração por escrito, rabiscar, melhorar, corrigir, para que ela seja levada a Deus. Não, mas você entende que você vai trabalhar a oração de uma maneira muito cuidadosa, com essa devida atenção. Você vai viver o momento de oração com muita atenção. A mente alerta da oração fala sobre orar percebendo a relação com Deus, orar percebendo a resposta de Deus, de maneira apropriada, percebendo os encaminhamentos até mesmo para a sua oração, possíveis respostas que Deus está já lhe concedendo à sua oração. Inclusive Jesus, ele orientou seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, essa vigilância, esse cuidado ou esse estar alerta é o que Paulo também apresenta aqui. E por fim, no versículo 2, ele fala sobre um coração agradecido. E algumas versões falam sobre ação de graças. Enfim, vou utilizar a ideia aqui do próprio texto ou da nossa versão, que é coração agradecido. E por que nós falamos de um coração agradecido? Porque quando nós oramos, conversamos com Deus, nós estamos dedicando a nossa vida a essa necessidade, esse propósito ao Senhor. Nós estamos colocando tudo nas mãos dele. Ação de graças é um reconhecimento de que Deus sabe o que fazer nessa situação. Deus sabe como tratar, Deus sabe como resolver, Deus sabe como direcionar. Deus é Senhor. A oração é uma demonstração de dependência. Nesta demonstração de dependência, a gratidão é a demonstração de uma confiança. Uma pessoa que não confia em Deus, ele vai orar como que exigindo de Deus, colocando Deus contra a parede, obrigando, mas sem ter essa gratidão pelo que tem vivido. Mesmo que Deus não responda o que ele pede, essa gratidão é uma demonstração da confiança no Senhor. Por exemplo, Paulo pediu que Deus tirasse o espinho da sua carne. E a resposta foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O espinho não foi tirado, mas Deus disse: eu te dou algo que você precisa, a graça, o meu favor. É isso que você necessita e eu lhe concedo isso. Portanto, a gratidão na oração envolve saber que Deus vai responder com o melhor, talvez não o que eu pedi, mas com o que é de fato necessário. E aí, Gustavo? Muito bom. Não, princípios fundamentais, e a gente olha para todos eles, por trás de cada um tem assim uma semente muito preciosa
para alimentar, para encorajar a nossa vida de fé, né? Por exemplo, com a perseverança, o apóstolo Paulo está reconhecendo de que não é algo natural para nossas vidas isso, né? Não é natural nós orarmos. Talvez se a gente olha para outras disciplinas espirituais, assim como a gente chama, ou para práticas espirituais, para práticas da vida de fé, tem algumas práticas que racionalmente ou logicamente são mais assim tranquilas ou mais naturais de serem feitas do que outras, né? Por exemplo, se a gente for pegar a leitura bíblica, ainda que uma pessoa não acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda assim essa pessoa poderia olhar para a Bíblia como um livro e como um livro lê-la e saber que esse livro tem algum benefício para si ou que vai levar a alguma reflexão, a chegar a alguma conclusão, a trazer um conteúdo pelo menos, né? Ou então, sei lá, quando a gente tem que fazer uma obra de ação social na igreja que a gente tem que alcançar um objetivo tal. Você ir colocar a mão na massa por aquilo e fazer aquilo é mais lógico e mais natural de você estar predisposto a fazer do que, por exemplo, olha, a gente tem que erguer uma parede. Você pegar tijolos e construir aquela parede é muito mais lógico do que você pegar e orar pela construção dessa parede, embora que ambas as coisas são fundamentais de serem feitas, por exemplo, né? Então, a necessidade de perseverar em oração, a necessidade de uma instrução de, olha, não desanimem na caminhada de oração, mas se encorajem, se esforcem, vão contra aspectos até mesmo naturais de si mesmo, mas se coloquem uma predisposição a isso, sabe? Invistam tempo nisso. Vão contra a sua natureza e realmente se coloquem em oração, é também algo para reforçar. Olha, não é algo natural para nós orarmos, mas é justamente fundamental para nós orarmos dentro desse relacionamento com o Senhor, inclusive porque isso marca o nosso relacionamento com o Senhor, né? Nesse sentido, até o Mente Alerta, né? Eu lembro muito de tradições de espiritualidade cristã ao longo da história da igreja que marcam muito a relação entre a oração, o se colocar na presença de Deus em oração e o estado de alerta da nossa mente. Por vezes a nossa sociedade é uma sociedade muito cansada ou sobrecarregada ou perdida em informações, né? E se a gente olha para a questão da oração, às vezes você vai parar para orar e além de não ser algo natural e por isso você precisa se esforçar e perseverar, a tua mente não vai estar alerta, vai estar perdida às vezes pelo teu alto consumo de informação, pelo teu alto consumo de redes sociais ou qualquer coisa do tipo. E também aqui, diante disso, nós somos chamados a nos concentrarmos, nos silenciarmos, nos colocarmos em uma postura alerta, porque a oração também provoca isso, provoca um estado de alerta para com o Senhor, para com a sua realidade ao seu derredor, né? Para com a sua própria vida, para com o que os seus irmãos estão passando, sofrendo, vivendo. Então, isso é maravilhoso também no estado de oração, né? E o coração agradecido, na verdade, eu também vejo como algo muito legal sobre a possibilidade que nós temos de orar. Tipo, só a possibilidade de orar já é algo que nos deveria levar a um coração agradecido ao Senhor, né? Por quê? Porque, na verdade, isso não era algo que deveria existir por conta do pecado, né? O pecado marca uma separação entre nós e Deus. E como a gente viu no início de Colossenses, agora, por meio de Cristo, a paz com Deus. E se há paz com Deus, eu posso agora me relacionar com o Senhor. Então, quando a gente fala, olha, ore, você deve perseverar em oração, não é igual o Rob falou, um horário, um mandamento, uma regra, um peso sobre a sua vida. Pelo contrário, quando a gente fala você deve orar, não é porque você deve cumprir uma regra, mas é porque você deve usufruir da graça, do benefício, do privilégio de se relacionar com Deus, né? Olhar isso com gratidão, né? Acho que isso também nos encoraja muito nesses princípios da oração, né? Maravilha. E, gente, continuando então o texto, versículo 3, Paulo diz, orem também por nós. Quando ele diz isso, ele apresenta um outro princípio da oração. Você pode orar pelas outras pessoas. O alvo da sua oração pode ser outras pessoas. Vamos colocar pelos outros. Por que pelos outros? Porque nem sempre a oração vai estar centrada em si mesmo. Aparentemente, Paulo no versículo 2 estava falando sobre uma oração pessoal, dedique-se à oração, com a mente alerta, coração agradecido. Também, ou seja, acrescentando essa ideia de que você vai estar orando, ore por nós, ou seja, ele já aproveitou para fazer um pedido aqui de oração, né? Paulo é esperto, né? Ele fez o pedido de oração dele. Mas isso mostra que nós podemos orar pelas outras pessoas. Eu sei que isso parece tão básico, né? Tão simples. Poxa, mas orar pelos outros? Eu sei, a gente pode orar. Então, nós podemos orar pelos outros. É um dos princípios da oração. A oração não é centrada em você, em suas necessidades, em seus desejos, em seus propósitos.
a oração precisa contemplar também o próximo. Inclusive, essa é uma das demonstrações de amor. Paulo fala sobre ações amorosas dos irmãos lá de Colossos, né? A nova roupa que o cristão ele usa. Nessa nova roupa, a amabilidade faz parte. E amar o outro envolve se importar. Quer forma melhor de se importar do que orando? É uma das melhores formas de você expressar amor pelo seu irmão. Quando você ora por ele, você está se colocando, inclusive, como uma possível resposta para a necessidade dele. Olha aí, meu irmão, coisa boa, né? Mas você se importa, você demonstra que está levando àquele que pode resolver esse problema. Então, ore pelos outros, ore pelos seus irmãos. Mas especificamente nessa oração pelos outros, eu vejo que Paulo apresenta algumas ideias que são bem legais. Vamos colocar assim, oração pelos líderes. E por que a oração específica pelos líderes? Paulo coloca esse pedido, ele tinha uma responsabilidade como apóstolo, e quando ele fala nós, ele está englobando os irmãos que estão trabalhando, servindo na liderança da igreja. Ele coloca algumas necessidades que são essenciais para esses líderes, algumas necessidades que Paulo então enxergava naquele momento como sendo importantíssimas. A primeira delas é para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Basicamente, o que Paulo está pedindo é portas abertas para a pregação. Olha só, o pedido era que Deus abrisse portas para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem anunciar essa mensagem. E Paulo diz, para que nós possamos anunciar, irmãos, orem por nós. Interessante que lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo também faz esse pedido para os irmãos. Orem para que a nossa boca ela seja aberta, para que a gente possa pronunciar essa mensagem. Orem por portas abertas para a pregação do Evangelho. E quando ele fala do segredo a respeito de Cristo, você sabe que em Colossenses, o segredo está falando sobre um mistério que foi revelado, não está mais oculto. Algo que estava antes fechado, mas que foi aberto. Portanto, o que Paulo está dizendo é, gente, nós queremos pregar o Evangelho. Orem para Deus abrir portas. Onde? Paulo estava prisioneiro. Paulo estava na prisão. Inclusive ele diz, eu estou prisioneiro por causa do Evangelho. E como ele pode então ter portas abertas na prisão? Primeiro, portas abertas para pregar para os carcereiros ou para os guardas. Alguns até dizem que o apóstolo Paulo ele era escoltado pela guarda pretoriana. Alguns soldados romanos de um nível elevado, enfim. Esses homens ouviam do Evangelho através do apóstolo Paulo. Paulo também podia pregar o Evangelho quando ele era levado em alguma audiência diante de juízes, governadores, pessoas que tinham responsabilidade. Era uma porta aberta para pregar. Paulo não fechava sua boca. Pelo contrário, ele falava onde ele ia, ele pregava o Evangelho. Além disso, quando ele recebia visitas, possivelmente ele estava numa prisão domiciliar, tinha liberdade de receber essas visitas, era uma porta aberta para pregar o Evangelho. Muitas pessoas iam visitar Paulo porque ficavam curiosas acerca da história dele, acerca da vida dele, enfim, um ex-líder judeu, grande referência entre os judeus, que agora se tornou um pregador do Evangelho, enfim, alguém que chamou a atenção. A verdade é que ele diz, Deus, abre portas. Eu quero pregar essa mensagem. E nós precisamos orar para que Deus abra portas para a nossa igreja, para que Deus nos ajude a chegar em pessoas, por exemplo, através do YouTube, né? Que o nosso culto, a nossa mensagem, nossa pregação, esse estudo bíblico, chegue em outras pessoas também. Além disso,
No versículo 4 ele diz: orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. E aqui eu acho interessante, né? Porque ele novamente fala da pregação, mas aqui ele coloca uma questão muito pessoal: clareza na pregação. Por que uma questão pessoal? Porque a limitação do pregador em transmitir o conhecimento pode tornar a mensagem obscura. E quando ele coloca a palavra clareza, gente, ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero graça de Deus, capacidade do Senhor, para explicar de maneira compreensível para todos. Eu quero que todos enxerguem o quê? O mistério do Evangelho, a verdade sobre Cristo, e eu sei que a minha forma de falar influencia nisso. É importante você que está nos assistindo, que é pregador, inclusive, do Evangelho, que você entenda isso. A forma como você prega pode tornar o Evangelho mais claro ou não para as pessoas. Você pode ser claro, você pode ser transparente em ensinar o Evangelho, ou então você pode obscurecer falando sobre termos, até mesmo sobre palavras, utilizando um vocabulário que o público não vai entender. Por exemplo, quando a gente prega para as crianças, a gente não utiliza o vocabulário que eles vão entender. Da mesma forma, para pregar à igreja de maneira geral, aos mais velhos, aos jovens, você tem que entender o vocabulário que precisa utilizar para pregar a esse público. Bom. É interessante que o próprio Jesus, né, ele nos orienta justamente, e às vezes a gente olha só de maneira limitada a uma outra realidade, né? Mas, por exemplo, ele diz tanto sobre uma oração individual diante do Senhor, quanto uma oração comunitária. Ele nos ensina essas duas realidades, né? Ele nos ensina a fechar a porta do quarto e orar em secreto ao Senhor, que com certeza nosso Pai em secreto nos ouvirá, e ali apresentarmos petições, clamores, entrega, adoração, louvor a Ele. Mas também ele nos ensina a orar em comunidade, como, por exemplo, o modelo da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, justamente nosso como representando aqui a comunidade junto, que se coloca na postura de oração ao Senhor. E é interessante que, seja na questão do âmbito privado, seja no âmbito coletivo da oração, a oração apresenta aspectos verticais, né, do nosso relacionamento com Deus e aspectos horizontais do nosso relacionamento com os outros, né? A modelo da oração do Pai Nosso, por exemplo, ele cita ali questões de ação de graça, ele cita ali questões, sim, de sustento, de provisão diária, da realidade do dia a dia. Ele apresenta questões de perdão, por exemplo, uns para com os outros. Então, se nós temos e devemos perdoar uns aos outros, uma das formas de nos encorajarmos a isso e sermos nutridos nessa realidade é estando em oração também uns pelos outros, né? É muito interessante, às vezes a gente tem, sei lá, tá de mal com alguém, ou brigou, ou tem algum problema que deve ser perdoado e resolvido, e às vezes só nutrindo esses pensamentos sobre a pessoa, a gente só vai se amargurando mais ainda. Mas eu tenho certeza que se você se desafiar a isso, a colocar o nome dessa pessoa diante da presença de Deus e orar por ela, pode ser que no primeiro momento você esteja irado, com raiva, mas é impossível diante da presença de Deus, Deus não ir quebrando seu coração e te moldando ao passo de você começar, inclusive, a amar essa pessoa, passar a amar a ela, inclusive, então, a desfrutar da realidade do perdão diante da presença de Deus, né? Então, isso é muito interessante. E é interessante que o apóstolo Paulo, que, inclusive, na oração pessoal que ele faz, olha, no pedido da oração para ele se coloca diante da realidade de Colossenses de, olha, existem sofrimentos que valem a pena ser vividos, né? E nesses sofrimentos que valem a pena ser vividos, o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é, não, olha, não orem para que a justiça seja feita por mim e que agora essas pessoas que me prenderam todas vão para o inferno e aconteça alguma coisa assim. Não, ele fala assim, olha, orem para que diante desse sofrimento que eu estou passando, sim, é uma realidade, mas orem para que eu possa pregar ainda mais, orem para que eu possa continuar fazendo isso. Não orem para que agora eu possa, sei lá, entrar de férias dessa realidade ou algo do tipo, mas orem para que diante da dificuldade, diante da aflição, ainda assim eu continue a pregar o Evangelho. Então, inclusive a oração pessoal, inclusive a oração, né, a pedido de outros por si próprio, não tem uma finalidade nele próprio, mas também na causa de Cristo, na causa do reino de Deus, na proclamação do Evangelho. E é até interessante esse ponto da clareza. Uma das coisas que eu estava pensando quando estava estudando esse texto
Às vezes a pessoa olha para o pregador, né? Hoje fulano não está sendo muito feliz nas colocações, porque tem isso, né? A pessoa pode estar cansada mentalmente, fisicamente, e isso influencia na forma dele expor aquela mensagem. Mas, gente, aqui fica uma dica, né? Se você percebe seu pastor, seu líder cansado, ou que está, então, tendo dificuldade de explicar um assunto, ore por ele. Peça ao Senhor que o ajude. Isso me lembra até uma história, Gustavo. Uma vez a gente estava apresentando uma peça, um teatro, e a pessoa chegou na frente, na hora de falar, ela travou e esqueceu o texto, né? Aí uma pessoa lá no meio da plateia gritou: ajuda ela, Jesus! Foi muito engraçado, todo mundo deu risada, né? Passou uns 5 segundos, ela lembrou o texto e continuou falando. Mas, sabe, tu está ouvindo a pregação, ore pelo pregador, para Deus dar clareza, para vocês ouvirem aquela mensagem, serem ministrados, enfim, que ele seja um instrumento do Senhor, né? E, enfim, fica aqui uma dica para você, ore pelo seu pastor ou pregador. Inclusive, né, porque diante da realidade do culto, nós temos muitos visitantes, nós temos pessoas ali, e você como um membro da igreja, você como uma pessoa que faz parte da família de Deus, naquela noite você tem que estar com uma vontade muito grande de que o evangelho seja de fato proclamado com clareza, para que pessoas, inclusive, possam ouvir pela primeira vez a mensagem do evangelho, possam ter um encontro sincero com o Senhor. Então, inclusive, nesse sentido, né, se você está, por algum motivo, achando assim, cara, igual o pastor Rob falou, não sei se essa colocação foi a melhor, ou você está um pouco assim, em dúvida da forma, na verdade, como está sendo colocado. Sabe, não é errado não você pegar e orar, Senhor, que abençoe o pregador, sabe, que esse tempo agora seja muito especial, que pessoas possam ouvir pela primeira vez o evangelho, que a pregação haja com efeito, que o Espírito Santo faça com que isso penetre o coração de pecadores, que converta a vida de pessoas, sabe, que apresente a tua realidade da tua salvação, da tua graça, do teu evangelho. Então, porque deve ser um desejo da comunidade que a pregação da palavra seja feita com muita excelência, com muita qualidade, e que isso, então, seja promovido, óbvio, com uma dedicação do pregador, mas principalmente com a ação graciosa e poderosa do Espírito Santo de Deus, promovendo a compreensão naquele tempo de culto também. Né? Por exemplo, o tema Apocalipse, né? É um tema extremamente difícil para pregar, para ministrar. Por quê? Porque é um assunto complexo, é um livro complexo, enfim, tantas coisas nós já falamos aqui. Mas você pode orar pelo seu pastor. Deus ajuda o pastor a ser claro na forma de transmitir esse tema, enfim. É uma necessidade e uma importância. Bom. Mas vamos lá, gente. Paulo, ele traz então esses princípios para a oração. E quando ele está falando sobre isso, ele já se encaminha para uma ideia da ação em consequência da oração. A resposta para a oração na prática, no dia a dia, como que um cristão que ora, ele acaba vivendo. Qual é a prática de um cristão que ora? E olha que legal que diz o versículo 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E olha só que legal, eu acho que essa sequência, né, de Paulo, ela não é à toa, assim, ela não é perdida, né? Pelo contrário, ele está construindo uma ideia, é uma nova vida do cristão. Esse cristão, ele vai orar, e aquele que ora, ele vai entender uma forma de se portar diante dos outros, uma ação com sabedoria. Mas vamos lá, colocando aqui de maneira bem clara, né? Ação com os de fora, e ele é bem específico nesse texto em dizer... Por que os de fora? Porque ele faz uma distinção daqueles que são em casa, daqueles que são da igreja, daqueles que fazem parte da comunidade de fé e daqueles que não fazem. Então há uma distinção entre aqueles que não são cristãos. Ele está pedindo oração para que ele, Paulo, para que eles que eram líderes da igreja pudessem proclamar a mensagem com clareza e ter portas abertas. Isso está relacionado aos de fora, mas também que os cristãos se relacionem com os de fora de uma forma saudável. Ou seja, não é só o pastor, só o líder que tem que pregar para quem está fora.
e através dessa mensagem alcançar eles? Paulo está deixando claro, existe uma ação que vocês fazem, vocês que convivem com essas pessoas, essa ação vai fazer a diferença na vida delas. Qual é a grande ênfase desta ação, né? Qual é a grande palavra aqui? Vamos lá, uma palavra-chave que o apóstolo Paulo coloca: sabedoria. A ação com os de fora precisa ser dominada pela sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, é uma capacidade de discernir o que é necessário ser feito em cada situação. A sabedoria que Paulo está falando aqui é a percepção das circunstâncias. E aí depois então ele coloca em detalhes como que você mostra sabedoria. Primeiro, aproveitando oportunidades. Quando ele fala sobre aproveitar oportunidades, ele deixa claro que essa ação envolve perceber o que Deus está fazendo. Lembra que antes ele disse: dediquem-se à oração com a mente alerta. Olha só, a mente alerta percebe o quê? As oportunidades para servir o próximo, para amar, para pregar o evangelho a eles. As oportunidades são brechas, são portas abertas, situações que eles têm onde podem ser um exemplo de Cristo. É interessante que a reputação que o evangelho tem acaba sendo um reflexo da conduta daqueles que creem no evangelho. E essa é uma realidade. O evangelho acaba sendo conhecido pelos de fora pela nossa vida. Tem aquela famosa frase, né, que você é a Bíblia que o mundo lê, né? Então, o evangelho é conhecido através da nossa vida. Mesmo que nós tenhamos uma ou outra questão relacionada a essa frase, mas de maneira geral, Paulo está falando, os de fora vão enxergar vocês têm que viver com sabedoria. Gente, aproveita as oportunidades. Quando você está no semáforo, inclusive teve alguém que baixou o vidro e disse para outra pessoa: Jesus te ama, e a pessoa começou a chorar. Enfim, essa pessoa se converteu, se batizou e hoje está aqui na igreja, é uma das líderes da igreja, inclusive. Uma pessoa baixou o vidro no semáforo e falou: Jesus te ama. É uma oportunidade, gente. Aí você diz: mas que loucura, né? Uma fala, uma frase muda a vida de uma pessoa ou ajuda ela numa decisão. Sim, ela estava vindo nos cultos, ouvindo o evangelho. Aquela fala naquele momento foi a gota d'água, como se diz popularmente. Então entenda, as oportunidades que você tem, você deve utilizar. Além disso, lá no versículo 6... que suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Vamos colocar assim, fala agradável, né? Por quê? Porque aquilo que você fala tem que ser algo que traz vida, que abençoa. Imagina você ser um crente murmurador, conhecido lá no seu trabalho como chato, como aquele que reclama de tudo, como aquele que não está grato por nada. Meu irmão, isso não mostra sabedoria no convívio. Pelo contrário, isso mostra, meu irmão, que você está muito longe da relação com o Senhor. Um murmurador não está compreendendo o que Deus está realizando na sua história. E por fim, ainda ele diz sobre uma resposta adequada. Por quê? Você vai ser inquirido. E aí, quando você é questionado, você precisa responder adequada. Aí, está falhando o canetão. Não, brincadeira. Realmente, adequada. A resposta adequada é, né, a resposta que a pessoa precisa, que a pessoa necessita naquela situação. Como que eu devo direcionar esse assunto? Como que eu devo responder a essa questão que está surgindo? O que eu devo falar? Ou então, será que eu não devo calar? Meu irmão, às vezes a resposta adequada é o teu silêncio. Pega essa chave aí, meu irmão. Mas pense sobre isso. Como você deve responder em cada situação?
você deve olhar para a tua história e lembrar, poxa, aquela vez eu dei aquela resposta, foi certa, foi legal, adequada, e como foi proveitosa. Mas você lembra de alguma vez que você falou que não devia, na hora que não devia, da forma que não devia? O transtorno, o problema que isso causou, meu irmão, tenha sabedoria, fale de forma agradável e responda de maneira adequada a cada pessoa. E é interessante que as ações com os de fora são justamente um resultado direto também de uma vida de oração saudável, próspera no Senhor, né? De uma busca pela presença do Senhor, de se colocar à disposição do Senhor também para ser moldado em oração, para esse relacionamento com Ele, né? Porque, por exemplo, essa situação, né, do abaixar o vidro ali e falar Jesus te ama, né? Se você não está com a mente alerta e está desatento àquilo que Deus está fazendo ou pode fazer na sua vida, através da sua vida, na vida de outros, você não vai fazer isso. Você vai estar ali com a mente em qualquer outro lugar, você vai estar perdido, você vai perder muitas oportunidades de falar a outras pessoas da graça que te alcançou, de falar de Jesus a outras pessoas. Por quê? Porque você não está com a mente alerta. Talvez você vai ter uma fala desagradável porque você não está nutrindo um coração agradecido no Senhor, na presença do Senhor. E aí o que é nutrido na sua mente é simplesmente murmuração, é simplesmente amargura, porque você não se coloca diante do Senhor para apresentar as suas queixas, e não se deixa então ser tratado pelo Senhor pelas bênçãos que Ele já tem lhe concedido, e que talvez, se você não se colocar em oração, você não vai ser relembrado e não vai ser nutrido por isso, né? Inclusive no capítulo 1 ali, ele fala justamente dessa questão da sabedoria, que tem no versículo 9, que tem tudo a ver com isso. Ele diz assim, a gente já falou sobre isso, né? Colossenses 1, 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, aqui é Paulo falando para os colossenses, né? Sendo que aqui ele está pedindo para os colossenses orarem por ele, né? Mas lá no capítulo 1 ele estava falando dele pelos colossenses. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus a cada vez mais, né? Então é maravilhoso que esse movimento de oração nos leva a esses comportamentos, né? E ainda sobre a resposta adequada, algo que é bem interessante, alguns comentaristas trazem, é de que justamente o cristão, ele não deve ser aquele que, diante de questionamentos da sua fé, diante de questionamentos sobre suas práticas de fé, responde de maneira enfadonha, responde de maneira grosseira, de maneira áspera, sabe? Tipo assim, sei lá, tá aí no teu grupo pequeno, ou tá acontecendo alguma coisa, ou tem um visitante, alguém no teu trabalho, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês ofertam? Por que vocês dão dinheiro para a igreja? Por que vocês oram? Por que você vai todo final de semana no culto? Por que você serve a igreja? Não, porque a Bíblia manda, porque a Bíblia diz, e é isso, e sabe, de uma maneira sem saber explicar, sem saber ter palavras doces, agradáveis. Ou sem então, saber né, o que você tem a ver com a minha vida? Eu faço com o meu dinheiro que eu quero. Exatamente. Ou seja, aproveitar oportunidades aqui também é diante de questionamentos ou diante de posturas de pessoas que questionam a fé, questionam a tua vida de fé, é você saber dar respostas adequadas. Pega o exemplo do apóstolo Paulo no Areópago, discursando diante de diversas pessoas, um discurso sábio. Ele não estava ali dando de dedo e sendo, sabe, de uma maneira grosseira, de uma maneira estúpida, apresentando a sua fé. Não. Diante dos questionamentos, diante da realidade de uma mente que não conhece a realidade da fé, ou que talvez a conhece de maneira limitada ou equivocada, ele foi sábio, trouxe palavras corretas, pontuou bem aquilo que precisava ser pontuado, a ponto de, através de respostas adequadas, aproveitar as oportunidades para falar da sua fé, daquilo que ele tinha no Senhor, do relacionamento que ele tem com o Senhor, com muita sabedoria. É isso aí, interessante realmente nós pensarmos, né, nesse ensino de Paulo sobre oração. Lá em Colossenses capítulo 1, realmente, a gente falou sobre isso, como Paulo ele aborda o assunto oração, como Paulo desenvolve essa oração, como ele orava pelos colossenses. Mas aqui está mais um princípio muito importante para líderes. Você não somente ora pelos seus liderados, mas você pede que eles orem também. Você é transparente em expor sua necessidade da graça e do favor de Deus. Então, eu creio que isso arremata realmente a ideia da vida de oração da igreja, que é desde um líder orando pelos seus liderados, quanto os liderados orando pelo líder, enfim, uns orando pelos outros, né? Porque todos temos necessidades
e precisamos nos desenvolver nessa vida de oração. E aí, pessoal, nós então encerramos nosso estudo relembrando como ter uma vida de oração. É 6 da manhã, é ajoelhar? Não, depende da sua rotina. A grande questão é que você precisa seguir alguns princípios, né? Orar com perseverança, com a mente alerta, com o coração agradecido, lembrando de orar pelos outros. Ore por nós, inclusive, né, Gustavo? Para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos capacite nesse intuito, né, que é ensinar, nesse estudo bíblico, que tem o propósito de ensinar a palavra de Deus. É muito importante. Ore por nós, pelos seus pastores, pelos seus líderes, por aqueles que estão ministrando o GP, enfim, ore por todos aqueles que estão responsáveis pela igreja. Mas lembre também que a oração, ela sai da palavra com Deus e vai para a prática, vai para uma ação, e essa ação precisa ser cheia de sabedoria, e que Deus te dê muita sabedoria para se portar diante do outro, pregando o evangelho e sendo uma testemunha viva de Cristo Jesus. Amém. Fechou, né, Gustavão? Fechou, ótimo. Bom demais. Bom demais. Poucos versículos hoje, mas nós entendemos, né, versículos importantíssimos para a nossa caminhada de fé. E você foi edificado pelo estudo bíblico? Coloca aqui embaixo seu comentário, se foi bom para você, se foi edificante, se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Deus abençoe muito sua vida, sua família. Valeu! Valeu, pessoal.